Eu quero apresentar o pastor André. O pastor André é o pastor da Primeira Igreja Batista em Monsuaba. Recentemente eu estive lá, inclusive, pregando no aniversário da igreja. Foi uma alegria muito grande termos sido ali recebidos. E ele é o atual presidente da nossa associação. Com grande alegria também quero apresentá-lo. E é um amigo que nós temos já viajado algumas vezes para congresso, para o curso OPL agora, também o congresso Pregue a Palavra, não é? Nós estivemos juntos, e também o congresso de aconselhamento bíblico, né? Estivemos juntos ali. E eu quero louvar a Deus, é um homem de Deus, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de recebê-lo aqui. Amém, irmãos? Pastor, que Deus abençoe e que nós sejamos muito abençoados hoje, como eu creio que seremos. Obrigado, pastor Renato. Deus abençoe essa amada igreja pelos seus 36 anos. Eu estava tentando fazer uma conta ali, eu devo ter mais ou menos isso, né? Mais ou menos 36 anos que eu moro em Angra, né? Que eu moro em Angra, eu devo ter mais ou menos isso. E chega próximo. Mas é uma alegria estar com os irmãos aqui nesta noite. Como disse o pastor Renato, nós temos viajado um pouco aí para alguns congressos e temos sido alimentados para poder também nos aperfeiçoarmos e melhorar a nossa vida como servo de Deus no ministério, para melhor trazer qualidade de ensino, de pregação, de aconselhamento para a igreja. Então, temos feito isso pela misericórdia de Deus. Ele tem nos abençoado com bons congressos e com custos também que têm cabido no nosso bolso. Então, estamos muito alegres. Está me acompanhando hoje a minha esposa, a Silvana, está ali. Pode ficar de pé. Hoje muito bem. Essa é minha digníssima esposa. Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. A nossa filha não está conosco porque ela se encontra fazendo um seminário de liderança para a juventude ali em Atibaia. Ela já ficou ali um ano fazendo um seminário de discipulado e agora ela vai ficar mais um ano, durante todo esse ano de 2022, fazendo um curso de liderança para a juventude no Seminário Bíblico Palavra da Vida. É uma extensão aí do Palavra da Vida em Atibaia. Então, a gente fica também com saudade da nossa filha, mas sabendo que ela está aperfeiçoando ali para mim, para servir no reino. E no reino mesmo, né? No reino mesmo. A gente envia nossos filhos para o seminário e a expectativa é que eles voltem para servir na igreja. Mas Deus é que sabe, né? Ainda mais quando você envia filho solteiro para o seminário, né? Aí Deus é que sabe mesmo, né? Deus é que sabe mesmo. Então Deus continue abençoando ela. Temos também uma outra jovem ali com a gente, da nossa igreja, com ela, fazendo outro curso durante esse ano. Deus tem sido gracioso demais com a nossa família, com a nossa igreja, tem sido gracioso demais nesse tempo, tem nos proporcionado assim algo que nós não poderíamos imaginar. Eu não sei se o pastor Renato compartilhou com os irmãos, mas eu cheguei maravilhado deste último curso que nós ficamos ali em Atibaia, meus irmãos. Maravilhado, fomos servidos, literalmente fomos servidos por aquela igreja. Ficamos ali 9 dias, comendo, bebendo, hospedado, sem pagar um centavo, e ainda voltamos de lá com aproximadamente R$ 1.800 só em literatura que nós fomos presenteados ali pelaquela igreja, uma igreja servindo ao reino. 19 pastores de várias partes do Brasil. Tínhamos um pastor que ele pegou uma embarcação, viajou 9 horas de barco, foi até Manaus, pegou um avião até Brasília, pegou um avião de Brasília até São Paulo, pegou um ônibus de São Paulo até Atibaia e pegou, não sei, aí deve ter ido a pé, mas ele chegou lá, depois de tanta viagem, para ser ministrado e abençoado pelaquela igreja ali. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto bíblico que Deus tem incomodado ao meu coração desde esse curso ali de pregador líder. Algo que me chamou a atenção ali foi quando o líder de ministério infantil, pastor Renato,
ele falou de que eles estão criando 2 critérios para se entrar no ministério infantil. Um critério é de fazer a leitura de um livro que abre o horizonte sobre o que é o ministério infantil. E o outro critério é responder uma pergunta: o que é o Evangelho? E essa pergunta me incomodou, porque eu sei que, se não todos nós, a grande maioria sabe o que é o Evangelho. O problema é na hora de explicar o que é o Evangelho. O problema é na hora de expressar o que é o Evangelho. Talvez o problema até seja na hora de viver o que é o Evangelho. E eu gostaria de compartilhar, à luz do texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, 26 e 27. E eu sei que você vai pensar, mas esse texto fala sobre casais, mas aqui nesse texto também há um parêntese para explicar sobre Jesus e a igreja. Eu quero falar sobre o Evangelho à luz desse texto, o Evangelho e a igreja. O Evangelho e a igreja, esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Enquanto você abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 25, 26 e 27, recebe também o abraço da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Monsuaba, que está ciente que eu estou aqui com os irmãos. E em nome também da nossa associação, e aí eu estou representando aqui a associação como presidente, recebe também o abraço da nossa associação, e quero estender e trazer o abraço da Ordem dos Pastores. Pastor Pedro está pregando fora do nosso município hoje, mas também receba o abraço da Ordem dos Pastores da nossa associação. Efésios 5, versículo 25, a parte B desse versículo, tá bom, meus irmãos? Vamos deixar a parte de casais aqui e vamos para a parte de Jesus e a igreja. A parte B desse versículo diz assim: assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Coloque a mão sobre seu exemplar da Bíblia, pode ser seu aplicativo, como for o que você estiver em mãos. Deus, nesta noite, eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor tem compartilhado ao meu coração. Mas, acima de tudo, Senhor, eu preciso ser boca do Senhor nesta noite aqui. Fale ao coração do seu povo. O Espírito Santo do Senhor libere mentes e corações aqui, para estar totalmente com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai ministrar nesta noite, em nome de Jesus. O Evangelho e a igreja, precisamos, à luz das Escrituras, entender um pouco o que era a igreja. Igreja, o próprio Paulo, nessa carta, ele vai nos dizer de que igreja é o corpo. Se você for ver lá no capítulo 2, ele vai dizer que, no capítulo 2, ele tem uma sequência a partir do versículo 11 até o versículo 22, que ele dá algumas imagens da igreja. Ele chama a igreja de corpo, ele chama a igreja de família, e ele chama a igreja de edifício. Logo, nós devemos entender que para ser um corpo, para ser uma família e para ser um edifício, como igreja, nós não podemos ser igreja sozinhos. Eu não sou igreja. Eu preciso, para ser igreja, eu preciso olhar para o meu irmão e dizer: nós somos igreja. Igreja é o conjunto, é o encontro de um grupo, é um corpo, é uma família. Igreja é o edifício, e quando ele
fala que é o edifício, não é o edifício. Nós não somos edifício porque nós somos um prédio inteiro, não, e nós somos parte desse edifício, nós somos tijolos desse edifício. Nós somos parte de um exército, nós somos parte de um grupo, e aqui a igreja, nós temos um grupo de pessoas que representam uma igreja local, porque a igreja também não está resumida a esse prédio, a igreja não está resumida a esse grupo de pessoas, a igreja de Cristo, a igreja aqui, que Cristo se entregou por ela, é a igreja de todos os santos, é a igreja de todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus desde sempre, desde quando Cristo veio e dedicou a sua vida e os discípulos começaram a pregar, começaram a edificar as igrejas, começaram a formar as igrejas. Todas essas pessoas, todos aqueles 3.000 irmãos que entregaram suas vidas para Jesus ali em Jerusalém, eles compõem essa igreja que Jesus se entregou por ela. Isto é igreja. Por isso o Evangelho, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser conhecido da igreja, e ele precisa ser vivido, e ele também precisa ser compartilhado. O Evangelho, ele precisa fazer parte da nossa vida como igreja. Como igreja, nós não podemos viver sem o Evangelho. O Evangelho, ele precisa ser reconhecido na sua forma mais pura, mais verdadeira. Caso esse Evangelho não seja reconhecido na sua forma mais pura, mais verdadeira, ele também não vai ser ensinado. Ele também não vai ser compartilhado. Uma das perguntas de diagnóstico que nós fazemos quando estamos evangelizando o que você diria para Deus se Deus perguntasse para você, por que Deus, deveria deixar você entrar no meu céu? O que você diria para Deus? A resposta a essa pergunta, ela vai dizer o quanto essa pessoa conhece do Evangelho. Você vai saber se está diante de uma pessoa que conhece um Evangelho errado, falso. Você vai saber se você está diante de uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, ou você vai saber se você está diante de uma pessoa que tem familiaridade com o Evangelho. Quando ela te responder, olha, eu devo entrar no céu porque eu fui uma pessoa boa. Eu não matei, eu não roubei, eu ajudei os pobres, por isso eu acho que eu sou merecedor do céu. Logo, você está diante de uma pessoa que não sabe nada do que é o Evangelho. E você precisa aproveitar essa oportunidade para apresentar o Evangelho para ela. Por que que a igreja precisa do Evangelho? Qual é a necessidade de a igreja ter o Evangelho? E aí, meus irmãos, ao responder essa pergunta, você vai começar a entender de que nós precisamos muito saber dar conta do Evangelho que nos alcançou. Imagine um professor de escola bíblica dominical que não sabe responder o que é o Evangelho, mas imagine um professor de criança que não sabe responder o que é o Evangelho. Nós realmente estamos perdidos se nós não compartilharmos o verdadeiro Evangelho com a igreja. E eu estou feliz de ver que a igreja tem selecionado boas músicas, músicas que expressam o que é o Evangelho. A igreja tem dado bons testemunhos na comunidade, dando conta de que vocês conhecem o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é a igreja. Jesus, ele precisou se entregar por ela. Vocês já pararam para pensar nesse texto? O texto vai dizer, olha, Jesus se entregou. Por que que Jesus precisou se entregar?
Se Jesus precisou se entregar, é porque havia uma igreja que estava com alguma dívida. John Flavel, um puritano, ele conta uma história ilustrativa, tá, meus irmãos? Ele conta uma história dizendo de que Deus e Jesus estavam conversando, e Deus falou para Jesus, falou para o filho assim: filho, está vendo aquele grupo de pessoas que andam de cabeça baixa? Eles estão tristes, envergonhados, porque eles têm uma dívida, mas essa dívida eles não têm como pagar, e diante da minha justiça eles andam cabisbaixo. E Jesus então fala para Deus: Pai, me apresente a dívida deles, e eu gostaria de saldar essa dívida. E Deus então fala para o filho, filho, se você realmente deseja pagar essa dívida, você vai ter que pagar a dívida total, sem nenhum desconto. E o filho então fala para o pai: pai, eu estou disposto a pagar essa dívida totalmente, sem nenhum desconto, mesmo que eu perca todos os meus bens, mesmo que eu perca a minha posição de filho do rei, eu estou disposto a pagar toda essa dívida. Olhando para esse texto, e essa história nos ajuda a entender o porquê Jesus precisou se entregar pela igreja. Havia uma dívida impagável, havia uma dívida que somente o Filho de Deus poderia se colocar entre o Pai e nós para que essa dívida fosse saldada. Nenhum benefício que eu e você pudéssemos fazer, nenhuma benfeitura que pudéssemos dar, nenhum comportamento que pudéssemos ter aqui nesta terra seria suficiente para saldar essa dívida. Por isso, Jesus se entregou pela igreja. Pai, eu quero pagar, eu pagarei, mesmo que eu abra mão de todos os meus benefícios, mesmo que eu abra mão de todos os meus bens, mesmo que eu abra mão de toda a minha riqueza, eu pagarei. Você já parou para imaginar, para pensar nessa graça? E eu gosto de pensar não só na graça, eu gosto de pensar na graça sobre a graça. Porque nós estamos aqui caminhando uma vida de oração, caminhando com uma vida de entrega, participando das atividades da igreja, participando do coral, participando dos ministérios, mas, vez por outra, nós não conseguimos ser tão perfeitos como nós gostaríamos de ser diante daquele que foi perfeito por nós. Vez por outra, nós nos vemos: puxa vida, estava indo tudo tão bem. Senhor, me perdoa. E esse Senhor me perdoa, se nós formos parar para pensar que os pensamentos, que o pecado pode ser por pensamento, pode ser por palavras expressadas, pode ser por omissão, nós pecamos muito diante de Deus. Nós realmente não teríamos como pagar, somente Jesus. E eu olho para esse texto, dá uma olhada no versículo 26, porque ele vai dizer: Jesus se entregou para santificar essa igreja, para purificar essa igreja, para lavar com água pela palavra, para apresentá-la, versículo 27, a si mesmo como igreja gloriosa, igreja sem mancha, igreja sem ruga, e sem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Falar do Evangelho é a igreja, e olhar para essa igreja, ele está dizendo que ele quer apresentar essa igreja sem mancha, ou seja, essa igreja, ela tem mancha. Essa igreja, ela não é tão irrepreensível assim. Quem nos torna irrepreensível, quem nos torna sem mancha? Jesus.
Por isso que o Evangelho, o eu sou igreja, todas as vezes que na sua vida tiver muito eu, comece a fazer uma revisão da sua vida, porque o Evangelho, porque a nossa vida só tem a ver, só tem sentido quando na nossa vida Deus estiver em primeiro lugar. Deus foi o centro. Nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, nós idolatramos qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa, quando essa outra coisa foi indispensável na nossa vida, quando essa outra pessoa foi indispensável na nossa vida. Deuteronômio, capítulo 4, eu compartilhei na quarta-feira com a igreja. Moisés vai alertar o povo: olha, não façam para vocês ídolos, vocês estão para adentrar uma nova terra, uma terra que Deus vai dar na mão de vocês, mas não façam ídolos, não façam imagens, não estejam ali fazendo adorações que vão distanciar vocês de Deus, que vão afastar vocês de Deus, porque Deus, Ele é fogo consumidor. Mas se você for acompanhando a leitura de Deuteronômio, ele vai dizer: quando vocês estiverem lá no meio desse povo, estiverem fazendo adorações a outros deuses, estiverem distanciados de Deus, Deus vai espalhar vocês, vocês vão estar ali no meio da angústia, e quando vocês estiverem no meio da angústia e se arrependerem e clamar ao Senhor, Deus vai ouvir vocês. O mesmo Deus que Moisés fala que é fogo consumidor, ele vai dizer: mas se houver arrependimento, ele vai ouvir, e ele vai atender, e ele vai amar vocês, porque Deus também é um Deus amoroso. Nós não podemos olhar para o Evangelho, olhar para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, ou aquilo que Deus fez com o povo de Israel. Eles foram espalhados. Se nós formos ver depois, na sequência, o livro de Juízes, o povo sofria porque se distanciava de Deus, e Deus estava fazendo parede de proteção: olha, não passe para lá. Deus estava fazendo cercas de amor, falando: não faça isso. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia, e a Bíblia dizer não, quando você olhar para os mandamentos dizer não, não olhe para esse não de Deus como um Deus que não ama, como um Deus que não quer o seu bem, como um Deus que só sabe dizer não. Olhe para esse não como uma proteção, como um cuidado de Deus. Eu trabalhei ali no estaleiro e em muitos lugares que nós andávamos tinha placa para todo lado: não entre, não ultrapasse, não faça isso ou não faça aquilo. E todas as vezes que tinha placa dizendo não, aquela placa estava protegendo a nossa vida de um acidente, nos livrando de um acidente, e muitos deles poderiam ser acidentes mortais. O não de Deus são cercas de amor para a minha e para a sua vida. Jesus se entregou para santificar essa igreja que precisa dessa orientação, que precisa desse cuidado, essa igreja. E eu quero trazer uma imagem aqui do povo de Israel, porque em muitos momentos nós vamos entender que a mesma orientação que foi orientação para Israel, ela é orientação para a igreja hoje. Em Ezequiel, no capítulo 16, Ezequiel, o profeta, ele vai dizer de que uma mulher deu à luz a uma filha. Ao dar à luz a essa filha, ela rejeitou essa filha no momento em que ela deu à luz. Ela não limpou, não tirou o sangue da filha, ela não cuidou do cordão umbilical. E veio um rei e pegou essa filha, e cuidou dessa filha, limpou essa filha. Essa filha começou a crescer, começou a ficar formosa, ela ganhou joias, ela ganhou roupas, ela ganhou status, e ela estava já então prestes a ser dada em casamento ao rei.
Porém, ao ver aquela formosura que ela tinha adquirido, ao ver aquela condição, aquela riqueza que ela tinha, ela começou a se prostituir com outros homens. Ela começou a se entregar por outros homens, ela começou a dar as suas riquezas, e quando ela já não tinha mais riquezas para dar, ela se oferecia gratuitamente, de qualquer maneira, para outros homens. Quando eu li essa história do profeta Ezequiel, no capítulo 16, dizendo da maneira que Israel distanciou, dizendo que Israel se distanciou como uma impura, se distanciou, desonrando aquele rei que tinha cuidado dela, que pegou ela jogada na sarjeta, que deu a ela um nome, que deu a ela joias, que deu a ela um palácio. E eu comecei a pensar, meu Deus, vez por outra nós somos assim. O Senhor nos dá, o Senhor nos renova, o Senhor nos dá uma nova condição de vida, o Senhor nos tira de condições. E eu não sei você, mas muitos aqui teriam testemunhos terríveis para contar da sua vida pregressa, diante de ter um encontro com Jesus. Da onde Jesus os tirou, qual era a condição de vida, ele fez o que Jesus está fazendo aqui, lavando, purificando, tirando a mancha. É assim que nós somos, cheios de mancha. É assim que nós precisamos ser cuidados, precisamos ser lavados. Precisamos ser purificados. Precisamos ser tratados. E aí ele vai dizer que a palavra vai nos tratar. Ele vai dizer que as manchas vão ser tiradas, que as rugas vão ser tiradas. O Evangelho e a igreja veio para cuidar, veio para nos levar para mais perto de Cristo. Ele vai dizer para si mesmo, para apresentá-la a si mesmo. Um dia nós chegaremos diante de Deus, e essa pergunta que nós fazemos, porque eu, Deus, devo deixar você entrar no meu céu, é apenas uma pergunta de diagnóstico. Porque quando eu olho para esse texto e vejo o que Jesus está fazendo com a igreja, ele se entregou, ele deu tudo de si pela igreja, e a igreja continua ainda entristecendo, continua se distanciando, mas ele continua tratando. Nós estamos no processo de tirar as rugas, de tirar as manchas. Nós estamos nesse processo de tratamento, porque no dia que nós chegarmos diante de Deus, ele não vai fazer essa pergunta. Você sabe por que Deus não vai precisar fazer essa pergunta? Porque olha só o que Deus está fazendo com a gente. Ele está nos preparando para nos apresentar a Ele, sem ruga, sem mancha, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quando nós chegarmos diante de Deus, e Deus olhar e ver o brilho no nosso rosto, quando nós chegarmos diante de Deus, e Deus olhar e ver a pureza das nossas vestes, quando nós chegarmos diante de Deus, e Deus ver a santidade, não porque você é perfeito, porque você é irrepreensível, mas porque Cristo te torna. Cristo vai te tornar sem mancha, sem ruga, irrepreensível. Cristo é quem faz o Evangelho e a igreja, essa igreja de Cristo. Cristo está limpando, purificando, tratando, curando, restaurando. Por isso que o Evangelho não tem a ver com a minha vida, com a sua vida. O Evangelho só faz sentido se tiver a ver com Jesus. Eu li uma história em um livro que era para
para a classe infantil. E a história, ele estava querendo orientar sobre como você falar sobre o verdadeiro evangelho, justamente porque o professor, ele entrou na sala das crianças e ele começou a encenar que ele era o Golias, e ele começou a fazer aquela encenação, e as crianças vieram e pularam em cima do Golias, e jogaram o Golias no chão, e derrotaram o Golias, e aquele professor levantou e falou: "Está vendo, crianças? Vocês podem vencer, vocês podem ser vitoriosos, vocês podem..." E aquele professor em nenhum momento lembrou de que quem venceu Golias foi Deus, não foi Davi. Davi foi apenas instrumento nas mãos de Deus, gente. Davi tinha condições de vencer Golias. Nenhum personagem da história, nenhum herói da história, ele foi herói por si mesmo. Foi Deus que trouxe ele, colocou ele à frente de uma batalha, à frente de algo para Deus usá-lo, para Deus, através dele, fazer acontecer. Todas as vezes que nós formos o responsável pela nossa conquista, todas as vezes que nós formos o responsável por aquilo que vai acontecer na nossa vida, nós estamos interpretando o Evangelho de maneira errada. Jesus é o centro da nossa vida, Jesus é o centro da nossa conquista, Jesus é o centro das vitórias que temos todos os dias. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A Ele, somente a Ele. Jesus precisa ser reconhecido como o Senhor, como Salvador, como nosso libertador, como aquele que nos tirou do lamaçal, como aquele que nos trouxe de volta para a comunhão com Deus. Nós só voltamos para a comunhão com Deus porque Jesus nos trouxe para essa comunhão. Nós só temos proximidade com Deus, nós só podemos ter intimidade com Deus porque Jesus nos autorizou, e Ele falou isso com os discípulos: olha, quando você for orar, vai no seu secreto e fala: Pai nosso, Pai meu, meu paizinho, que está nos céus. Porque Jesus, Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Foi Jesus. O Evangelho que nós carregamos, o Evangelho que nós pregamos, só tem sentido se Jesus for o personagem principal, se Jesus for o centro dele. Não se esqueça, igreja, a igreja que Jesus não é o centro, a igreja que Jesus não é o personagem principal, ela não pode ser chamada de igreja verdadeira, aonde você é o responsável pelas suas conquistas, você está caminhando por um evangelho falsificado. Só Jesus pode te ajudar. Só Jesus pode te dar aquela empresa que você tanto sonha ter. Só Jesus pode te dar aquela profissão, te tornar um profissional qualificado, reconhecido. Só Jesus pode te ajudar a passar na faculdade que você tanto sonha. Só Jesus. Quando você chegar lá, no bom sentido, quando você chegar em algum lugar que você almeja, lembre-se que você chegou lá por causa de Jesus, para a glória de Jesus. Não existe honra, não existe glória nesse plano terreno que não seja dele. Se for sua, se for você, se for a sua capacidade, se for a sua intelectualidade, você já ganhou o seu prêmio, você não precisa de mais nada. Mas se você reconhecer que foi Jesus, Ele vai te recompensar. Se você der toda a glória para Ele, Ele vai te apresentar diante do Pai. Você vai chegar diante de Deus, e Deus vai ver a sua face resplandecendo. E Ele não vai precisar fazer pergunta nenhuma. Você não vai precisar passar por as pessoas
o evangelho do medo, né? Quando você chegar diante de Deus, você vai ter que prestar conta para Deus. Deixa eu te contar a verdade. Jesus já prestou essa conta para Deus. Cuidado aqui. Como que você anda? Por causa das cercas de amor. Deus está falando, não vai para lá porque você vai cair. E você vai cair. Não adore outros ídolos porque você vai ser espalhado. E o povo adorou e foi espalhado. Depois recorreu para Deus, Deus atendeu. Se arrependeu, houve arrependimento, Deus atendeu. O evangelho, cuidado com o evangelho do medo. E eu fico mais preocupado ainda que tem gente que causa terror nas crianças, pastor Renato. Eles transformam o pastor num monstro. Se continuar assim, vou falar para o pastor, hein? As crianças, tem criança que o pastor entra aqui, ela corre para lá. Você não sabe por que a criança não quer chegar perto de você. Aí você vai descobrir, o pai, a mãe tá usando o pastor como figura terrível para a vida dela. Um pastor tão doce como o pastor Renato, né? Não pode ser uma figura terrível para suas crianças. Cuidado. E a gente transfere isso para o evangelho, gente. O evangelho do medo. Cuidado com Deus. Nós somos especialistas em dar bons conselhos. Já parou para pensar? Quando você vê alguém numa situação errada, você fala, olha, larga dessa vida. Você precisa largar essa vida de droga, você precisa largar essa vida de bebida, você precisa parar de falar essas palavras que desagradam a Deus, porque você precisa melhorar. E a gente se engana, e muitas das vezes, achando que bons conselhos é apresentar o evangelho. Não, olha, eu tive uma conversa com fulano que estava nas drogas, falei com ele que ele tem que largar as drogas. Mas a gente esquece de falar, olha, para com isso e volta para Jesus. Vai para Jesus, porque Jesus já morreu por você. Jesus já morreu para que você possa voltar a ter intimidade com Deus. Jesus já morreu para que você possa voltar a se aproximar de Deus. Não basta apenas parar, se consertar, nós precisamos do Jesus que morreu para nos lavar, para nos purificar. Só Jesus pode nos trazer de volta para a comunhão com Deus. Bons conselhos são bons conselhos, mas não é o evangelho. Dizer que a pessoa precisa deixar a vida errada que ela está, são bons conselhos. Mas se você não lembrar para ela que ela precisa de Jesus, não vai passar de bons conselhos. Jesus precisa ser o centro dos nossos bons conselhos. Se você quer um conselho de verdade para alguém, apresente Jesus, que naquele dia falou, Pai, eu vou pagar, e eu vou pagar toda a conta. Nada vai ficar sem pagar. Nada vai ficar sem pagar. Diante de Deus, você que tem se arrependido dos seus pecados, você que tem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que tem entregado a sua vida para Jesus, diante de Deus, você não deve nada. Jesus. A carta de João vai dizer que nós não devemos pecar. Olha, filhinhos, eu escrevo para vocês para que vocês não pequem. Se esforcem para não pecar. Mas se pecar, nós temos um advogado, que é Jesus. Que é Jesus. Quando você chegar diante de Deus, eu já falei, você não vai precisar passar por aquele interrogatório do tribunal, porque você tem a marca de Cristo. E quem tem a marca de Cristo
quem tem o sangue de Cristo aspergido sobre a sua entrada, a morte não tem domínio sobre a sua vida. Aconteceu isso lá no Egito, né? Naquela figura de Cristo, o cordeiro sendo morto, o sangue nos umbrais da porta, e o anjo da morte passou por cima. Paulo vai escrever aos Coríntios, vai dizer: onde está a morte, o seu aguilhão? A morte foi vencida. A morte foi derrotada pelo Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Pelo Cordeiro de Deus, que morreu para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Jesus seja o centro do nosso ensino, da nossa pregação. Qualquer vitória, qualquer benefício, qualquer ganho, qualquer alegria na sua vida, só Jesus pode dar. Reconheça, agradeça, engrandeça e exalte todos os dias o nome de Jesus. Todos os dias, quando você se ajoelhar para orar, fala: Senhor, o seu amor me constrange. O amor dele nos constrange, gente. E nós formos fazer uma lista do nosso dia a dia. Se eu pudesse hoje pegar tudo que você pensou, só o que você pensou nessa semana, e pudesse passar nesse telão, qual de vocês se candidataria a se apresentar para que isso acontecesse? Eu não me arriscaria permitir que passasse todos os meus pensamentos nesse telão aqui. Por isso que o amor de Deus nos constrange. Se vocês se arrependerem, reconhecerem os seus pecados e se voltarem para mim, eu perdoarei. Eu voltarei a caminhar com vocês. Eu voltarei a cuidar de vocês. Essa é a aliança de Deus. O plano de Deus para a minha vida e para a sua vida se chama Jesus. O plano de resgate, o plano de retorno, o plano de comunhão, de retornar a nossa comunhão para Deus, se chama Jesus. Por isso eu quero convidar você a se colocar de pé, para estarmos orando, reconhecendo a nossa total dependência, reconhecendo de que sem Jesus, se não entendermos que Jesus se entregou pela igreja, a fim de santificá-la, a fim de purificá-la, a fim de apresentá-la como gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas a fim de apresentá-la irrepreensível. Se nós não entendermos o que isso significa para a vida da igreja, nós não sabemos o que é o Evangelho. Se você ainda não entendeu o que isso significa para a sua vida como igreja, você ainda precisa saber mais do que é o Evangelho. A graça, a misericórdia. A misericórdia é deixarmos de receber aquilo que nós merecíamos receber. Você já parou para pensar que nós merecíamos, por conta da multidão de pecados, por conta desses pensamentos que, se nós passássemos aqui, nós iríamos ter vergonha? Você já parou para pensar de que, por causa disso, nós merecíamos a morte? E, em vez da morte, nós recebemos misericórdia. Nós merecíamos a morte, e, em vez da morte, nós recebemos a graça. Porque graça é favor imerecível, imerecido. É deixar de receber aquilo que merecíamos. Deixamos de receber uma punição
Jesus recebeu a punição no meu e no seu lugar. Graça sobre graça. Misericórdia. Amor que nos constrange. É isso que nós temos para nos curvar diante de Deus e ter um coração agradecido. Quando chegarmos diante de Deus, vamos chegar irrepreensível. Não porque somos irrepreensíveis em nós mesmos, mas Jesus nos torna irrepreensível. Jesus nos torna puro. Nós somos a igreja, a menina dos olhos de Jesus, a noiva amada, adornada. Nós somos a igreja preparada para um dia se encontrar com o noivo. Nós somos amados, amadas pelo noivo. A festa está sendo preparada. O banquete está sendo posto. Haverá festa. Haverá alegria. Haverá adoração. Mas enquanto isso não acontece, adore a Jesus, porque Ele, sendo Deus, deixou a sua posição de Deus, se fez como homem, se rebaixou até a morte, morte de cruz, e Deus o exaltou sobremaneira, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse, para que Deus seja exaltado. Jesus precisa ser glorificado. Deus se satisfaz quando glorificamos o seu Filho Jesus, porque Deus deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra, em qualquer outro lugar. Jesus, nós te adoramos, Jesus, nós te exaltamos, Jesus, nós te glorificamos, Jesus, porque Tu és o Deus eterno, Tu és invisível, imortal, Tu és presente, Tu és mais real do que nós podemos imaginar. Jesus, Senhor é Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor da igreja. Obrigado por tão grande prova de amor. Obrigado por tão grande salvação, Jesus. Se você não está sendo apresentado, se você não está sendo preparado para ser apresentado sem mancha, sem mácula, nem ruga, porque você ainda não tem Jesus, porque só Jesus pode te apresentar diante de Deus, irrepreensível, sem mancha, sem mácula, nem ruga. Se você ainda não está sendo preparado por Jesus, e a partir de hoje você quer ser preparado por Jesus, vem aqui à frente. E eu quero orar pela sua vida. Entregue sua vida para Jesus, porque só o nome de Jesus tem poder para salvar. Só Jesus salva. Você não vai poder dizer para Deus: eu não matei, eu não roubei, eu não bebi, eu não xinguei, eu não fiz nada errado. A única resposta que você poderia ter para Deus: eu só estou aqui por causa de Jesus. Se você entende que para chegar diante de Deus você precisa de Jesus e quer vir aqui à frente, eu vou orar pela sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Se você tem dúvida da sua salvação, se você tem dúvida que você vai entrar no céu, entregue a sua vida para Jesus, porque Jesus tira toda a tua dúvida. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele nos alimenta enquanto estamos aqui. Ele é o caminho, Ele que nos direciona para Deus. Jesus é a única verdade. Jesus é a única vida que interessa.
Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Se você ainda não fez isso, entregue a sua vida para Jesus. Vamos orar, igreja. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, ó Deus, por tão grande prova de amor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por nos separar, por nos escolher, ó Pai, para fazer parte desse povo que vai morar no céu, para fazer parte desse povo chamado igreja, para fazer parte desse povo que é cuidado pelo Senhor constantemente. Obrigado por nos permitir chegar diante do seu trono e nos achegarmos ao Senhor como filhos amados. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem enviado, ó Deus, até nós. A salvação do Senhor chegou até a nossa casa, chegou na nossa vida, chegou na sua igreja. Nós louvamos ao Senhor, nós rendemos louvores ao Senhor, nós agradecemos e engrandecemos o seu nome. Seja adorado, Deus, através desta igreja. Seja, ó Pai, proclamado através dessa igreja, Senhor. Que o seu evangelho, ó Deus, seja compartilhado através dos testemunhos de homens e mulheres do Senhor nesta igreja. Que ao conviver com pessoas aqui, ó Deus, as pessoas lá fora possam ver o Senhor na vida delas. Que nossas crianças, que os filhos, que nossos jovens, nossos adolescentes sejam ensinados que só Jesus é Senhor de todas as coisas. É o Senhor quem cuida de cada detalhe da nossa vida. É o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor que nos livra. E é o Senhor que mesmo em meio às lutas estará conosco. Assim como esteve com os discípulos ali no meio do temporal. O Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Todo louvor, toda honra, toda adoração e toda glória sejam dadas a Jesus, o Senhor.